Queridos irmãos, queridas irmãs, então nós vamos agora para o vídeo de número 274 da teoria das manifestações físicas, né? Ainda tem ainda um bocadozinho, né? Então Kardec diz assim, ó: responder-lhes-emos que, em primeiro lugar, a negativa não constitui uma prova. Em segundo lugar, que, sendo real o fato, pouco importa contrarie eles todas as leis conhecidas. Pouco importa. Kardec estava pouco, como se diz o termo, estava pouco se lixando, né? Ele todas as leis conhecidas. Circunstância que só provaria uma coisa: que ele decorre de uma lei desconhecida e os negadores não podem alimentar a pretensão de conhecerem todas as leis da natureza. Então, olha só para você ver. Agora, conforme lemos aqui, parece que Kardec, nervoso, se encontrava. Mas não. Kardec, ele era enérgico com amor. Você tem consciência disso, que mediante uma ciência dessa, uma doutrina dessa, ele como sendo ali o responsável pela codificação, você consegue entender que Kardec não podia brincar em momento algum? Não. É fato. É fato e pronto. É lei. No entanto, ele responde. Olha só para você ver, eu vou ler novamente. A negativa não constitui uma prova. Em segundo lugar, que, sendo real fato, pouco importa, contrarie ele todas as leis conhecidas. Circunstância que só provaria uma coisa: que ele decorre de uma lei desconhecida e os negadores não podem alimentar a pretensão de conhecerem todas as leis da natureza. Os incrédulos, os negadores, os hipócritas, né? E todos os demais, eles não podem alimentar a pretensão de conhecer todas as leis da natureza divina. Coitadinhos, né? Coitadinhos. Eles não conhecem nem a si mesmo. Quanto mais terem assim a pretensão de conhecer todas as leis da natureza divina. Kardec aqui está assim usando termos até generosos, porque Kardec era dotado de muito bom senso, de muita prudência, né? Acabamos de explicar uma dessas leis. Acabamos de explicar uma dessas leis. Uma dessas leis. Uma dentre um número inimaginável. Vamos pensar assim, uma dentre 500 bilhões de leis imutáveis, que são fatos. Uma lei só. Acabamos de explicar uma dessas leis.
dentre bilhões de outras leis que são fatos. Uma não foram capazes de entender. Agora, vão objetar, né, de que é impossível, como disseram aqui os incrédulos, né, a suspensão das mesas sem o ponto de apoio é impossível por ser contrária à lei da gravitação. Larga de serem ignorantes. Isso. Acabamos de explicar uma dessas leis, mas isso não é razão para que eles a aceitem, né? Mas isso não é razão para que eles a aceitem. Precisamente porque ela não é revelada por espíritos que despiram a veste terrena, em vez de o ser por espíritos que ainda trazem essa veste e têm assento na academia. Se fosse leis, se essas leis, o que Kardec quer dizer aqui, que pelo fato dessas leis terem sido trazidas por espíritos, são renegadas pelas ciências da Terra. Elas são renegadas pelos antagonistas, pelos críticos, pelos materialistas, são renegadas pelas academias de letra, são renegadas por todos os, aqui da Terra. Por que são renegadas? Porque leis irrefutável, trazidas por espíritos, fato comprovado. Mas eles não aceitam, porque eles não declaram assim. Não aceitamos porque trazidas por espíritos. Mas eles inventam milhões de sistemas, milhões de formas, milhões de métodos. Eles inventam. Ficam inventando desculpinha aqui, desculpinha ali. Por isso que nós, no vídeo anterior, nós narramos a respeito dos cafeicultores. O que os cafeicultores enfrentam para lograr êxito numa boa safra. Kardec também enfrentou, na codificação da doutrina dos espíritos, todas essas pragas. E essas pragas ainda existem na Terra até hoje, no ano de 2022. Mas é interessante que se essas leis que foram trazidas pelos espíritos tivessem sido criadas, vamos usar esse termo, por seres que ocupam ou que naquela época ocupavam as academias de letra, essas leis eram benquistas, elas eram aceitas. A questão está no fato de ter, a negação está no fato dessas leis imutáveis terem sido trazidas por espíritos. Então, veja bem aqui, é revelada por espíritos que despiram a veste terrena, em vez de o ser por espíritos que ainda traz essa veste
e tem assento na academia. De modo que, se o espírito de Árago, vivo na terra, houvesse anunciado essa lei, eles a teriam admitido de olhos fechados. Você viu só? Se o espírito de Árago tivesse, anunciado essas leis, eles teriam de olhos fechados aceitado, Mas desde que vem do espírito de Árago, morto, é uma utopia. Como se diz assim? Essas leis criadas por Árago, vivo, aceitas. Maravilha. Essas leis criadas por Árago, morto, isso é utopia. Isso é palhaçada. Que é isso? Isso é inexistente. E por aí vai, Aí é onde entram os antagonistas. É onde entra os sistemas. É onde entra as perseguições. Por que isso? Porque acreditam que tanto Árago, morrido, tudo que nele havia também morreu. Não temos a presunção de os dissuadir. Entretanto, como tal objeção, podem causar embaraço a algumas pessoas. Tentaremos dar-lhes respostas, colocando-nos no ponto de vista em que eles se colocam, isto é, abstraindo, por instante, da teoria da animação fictícia. Então, olha o que Kardec propôs aqui fazer para poder, de alguma forma, esclarecer. Não temos a presunção de os dissuadir. Entretanto, como tal objeção pode causar embaraço a algumas pessoas, tentaremos dar-lhes resposta, colocando-nos no ponto de vista em que eles se colocam, isto é, abstraindo, por instante, da teoria da animação fictícia. Então, Kardec está se propondo abstrair por instante da teoria da animação fictícia, só para poder não criar um certo embaraço. Aí é porque é Kardec. Porque se fosse eu ia dizer assim, vou meter gasolina nesse monte de lenha aqui, e eu quero mais que tragam gasolina para me pôr fogo. Não quero que essa fogueira apague nunca. Mas isso sou eu, Kardec. É Kardec. Então, olha só para você ver aqui o que Kardec continua dizendo. Quando se produz o vácuo na câmpanula da máquina pneumática, essa câmpanula adere com força tal ao seu suporte que impossível se torna suspendê-la devido ao peso da coluna de ar que sobre ela faz pressão. Deixe-se entrar o ar e a câmpanula pode ser levantada com a maior facilidade, porque o ar lhe
fica por baixo, contrabalançando, ou melhor, voltando, porque o ar que lhe fica por baixo contrabalança o ar que pela parte exterior a comprime. Contudo, se ninguém lhe tocar, ela permanecerá assente no suporte, por efeito da lei de gravidade. Agora, comprima-se-lhe o ar no interior, dê-se-lhe densidade maior que a do que está por fora, e a câmpnula se erguerá, apesar da gravidade, se a corrente de ar for violenta e rápida. A mesma câmpnula se manterá suspensa no espaço, sem nenhum ponto visível de apoio. À guisa disso, à guisa desses bonecos que se faz rodopiar em cima de um repuxo d'água, por que então o fluido universal, que é o elemento de toda a natureza, acumulado em torno da mesa, não poderia ter a propriedade de lhe diminuir ou aumentar o peso específico relativo, como faz o ar com a câmpnula da máquina pneumática? Como faz o gás hidrogênio com os balões, sem que, para isso, seja necessária a derrogação da lei de gravidade? Conheceis, porventura, todas as propriedades e todo o poder desse fluido? Não. Pois, então, não negueis a realidade de um fato, apenas por não o poderdes explicar. Então, os incrédulos, pelo fato deles não poder explicar, porque não estudaram as leis, e por não terem estudado as leis, os fatos não foram consumados, porque para estudar as leis, vamos usar aquele termo, né, do passado, Kardec necessitou ser assim astuto, e necessitou ser dedicado, né, assiduidade, persistência, renúncia, dedicação, responsabilidade, amor, interesse contínuo. Interesse contínuo por aquele processo todo até chegar aos fatos. Enquanto os incrédulos, por que existem os incrédulos? Os incrédulos existem justamente por eles não terem estudado. Então, por exemplo, Kardec mesmo diz isso, crítico. Não basta a pessoa bater no peito e falar assim, eu sou um crítico. Não, eu sou crítico. Não, eu não vou aderir a isso que eu sou um crítico. Esse é um obsidiado. Esse é um deturpado. Esse é um esquizofrênico. Com todo respeito aos esquizofrênicos. Esquizofrênico é uma bênção. Mas eu estou usando esse termo para mostrar que eles são piores que os esquizofrênicos. Esquizofrênico é uma bênção. Porque o esquizofrênico, pelo menos,
é um resgate, é uma prova, enfim. Agora eles não, é ignorância mesmo. E são obsidiados. Então, por que que eles se dizem, se denominam críticos? Porque eles não estudam com seriedade, com amor, com responsabilidade, como Kardec estudou. Porque se eles tivessem estudado, tenha certeza de uma coisa: não existiria o materialismo, não existiria os críticos, não existiria os ateus, não existiria os sistemas. Não tinha existido nada, não existiria nada disso. Agora, nós sabemos que devido à desigualdade evolutiva, é necessário, você entendeu? É necessário todos esses antagonistas, esses incrédulos, porque esses incrédulos, esses antagonistas, é que nos faz crescer. Não em questão de espiritismo, porque o espiritismo ele é inatingível, ele é intocável, porque é leis da natureza do Criador. Mas quando se volta para todos nós, adeptos, nós temos que agradecer a Deus. Deparar com antagonista, deparar com crítico. Kardec dizia que crítico realmente só é crítico aquele que, mediante a uma matéria que ele estudou profundamente, mas que não compreendeu, ele pode se denominar, mediante aquela matéria, crítico. Mas que depois de esclarecido os fatos, deixa de existir o crítico. Então, se nós deparamos com críticos, nós não deparamos com críticos. Se nós deparamos com aqueles que se denominam críticos, nós não deparamos com críticos. Nós deparamos com seres obsidiados. Nós deparamos com seres obsidiados pelas trevas. Nós deparamos com seres ignorantes. Nós deparamos com seres neurologicamente perturbados. Estas pessoas, elas necessitam urgente de um atendimento psiquiátrico. Então, quando você for conversar com alguém, que a pessoa lhe perguntar para você assim, qual é a tua religião? Não tenha medo de dizer não tenha medo de dizer. Sabe por quê? Porque católico não tem medo de dizer qual é a religião dele, evangélico não tem, Jeová não tem, budista, islamista, umbandista, mas geralmente os espíritas têm, tem um receiozinho de dizer, eu sou espírita. Ele não tem medo de dizer que ele é espírita, ele tem medo das cacetadas que ele vai levar a partir daquele momento. Por que medo? Allan Kardec teve medo por um acaso? Nós temos é que deixar de ser covarde. Então, quando disser a você, quando lhe interrogarem, qual é a tua religião? Não vai dizendo assim, de cara, eu sou espírita. Não. Porque espírita
foi Hipólito e Leon Denisard Rivail, Chico Xavier, Divaldo Pereira Franco, Dona Isabel Salomão, Carlos Bacelli, Eurípides Barçanufo, Bezerra de Menezes, Sheila Meimei. Esses souberam separar o joio do trigo. Agora nós, sabe como nós temos que dizer? Qual é a tua religião? Diz assim, ó, para a pessoa: eu me esforço para ser espírita. Porque ser espírita não é para quem quer, é para quem aguenta. Mas eu me esforço para ser espírita. Se a pessoa te ignorar naquele momento, larga de ser besta. Isso é religião do demônio, do capeta, sei que tem. Ore por ela, não diga nada. Não revide. Ore por ela. Sabe por quê? Porque ela está influenciada por espírito das trevas, se não for o próprio obsessor ali no corpo físico encarnado. Ali é o anticristo. Tem que orar por essas pessoas, porque elas não têm capacidade de raciocínio, não têm